Fala Tricolor, começa agora o Net Flu na Rede e tem muito assunto para falar de Fluminense. E comigo, Rafael Menezes, o Siri. E aí? Beleza? Beleza não, né? Mais ou menos. Mais ou menos. Estreando aqui no Net Flu na Rede, voltando para casa, Rodrigo Mendes, nosso PokerStar, tá rico, milionário. Aí falar, vou voltar pro Net Flu, tô com saudade dos caras, né? Tava faltando um toque de classe aqui nesse programa, aí eu resolvi voltar, tá vendo? Cara, cheio de marca, a barriga igual a do Agenor, é brincadeira. Mas eu posso, né? Eu posso comer traquinas, ele não, né? É, você, o Walter, todo mundo. Descontrair um pouquinho, porque o fim de semana foi bravo. Foi irritante, né? Cara, mas pra quem teve que fazer o jogo, né? Teve que engolir a raiva e ser político ali com... Você fez a visão de jogo e as atuações. Domingo de manhã em clima de velório pra trabalhar, né, cara? E pior que tem que gravar live depois, aí tem que fazer. Pior que não teve live, deu problema no YouTube. Aí depois voltou. A bruxa tava solta no reino do Laranjal. Cara, assim, essa é a merda do trabalho, né? Porque quando ganha euforia duas total, vezes, né? Porra, a gente fica feliz pra caramba, a galera acessa o site quando perde. Clima fúnebre. Mas a gente tá aqui pra falar de Fluminense, porque tem jogo importante na quarta-feira, mas antes vamos bater uma bolinha aí sobre esse jogo de domingo, Atlético e Fluminense. O Diniz resolve poupar 3 titulares, não jogaram Gilberto, Ganso, Luciano, o Agenor estava suspenso, então jogamos sem 4 titulares. Aí, pergunta direta, vou começar aqui com o Siri que está na minha ponta direita. Do lado, a ponta direita está lá. Tô de meio armador. Meio armador, pois é. Coisa que faltou ontem. Exatamente. Foi correta a decisão de ter poupado esses jogadores? O que você achou? Cara, olhando pelo aspecto físico, eu creio que sim. Mas eu, pra te ser bem sincero, cara, eu tô começando a ficar em dúvida de o que é prioridade pro Fluminense entre poupar ou não os jogadores, né? Porque a gente tem passado perrengue no Campeonato Brasileiro, pelo menos desde 2013 para cá, pensando em ter time para jogar os mata-matas, e a gente infelizmente não tem ganhado nada no mata-mata, não temos time para isso. Então, honestamente, tenho ficado na dúvida se a prioridade de repente não possa passar a ser o Campeonato Brasileiro e poupar jogadores para ser das outras competições, sinceramente. A gente não tem elenco, né? Como é que tu vai querer jogar tudo sem elenco? O elenco é muito limitado. Então, mas aí, Rodrigo, a pergunta que eu te faço é o seguinte: ele poupou 3. Mas por que não poupou o time inteiro? Imagino, né? Isso é futebol profissional. Deve ter sido feito algum estudo com a fisiologia, quais eram os casos de maior risco, né? Que normalmente é isso que se faz, fazer esses exames. E aí deve ter chegado. O Ganso acabou de voltar de uma lesão muscular. O Luciano também estava com lesão recentemente, não estava? O Gilberto ficou muito tempo parado ano passado. O Gilberto só sai quando está suspenso. O Gilberto não. O Luciano só sai quando está suspenso. Porque o Luciano joga todos os jogos. E então deve-se ter chegado a uma conclusão que esses 3 eram os casos de maior risco no elenco, acredito eu. Né? O Diniz não dormiu, acordou, vou poupar esses 3 e o resto que se dane. Sim. Né? Aí agora, analisando friamente o resultado, não deu certo. O Fluminense não jogou nada, perdeu, se fosse para perder, podia perder com os 11 reservas que dava no mesmo. São os mesmos menos 3 De repente pontos. fizesse até um jogo melhor, né? Vai saber. Isso nunca se sabe, né? Se jogasse o time todo titular e se poupasse todo o time, provavelmente perderia, né? Então, a minha dúvida é o seguinte, porque o que de pior aconteceu não foi só a derrota de 3-0, o Atlético, a verdade é o Atlético humilhou a gente, cara. Foi humilhante, a gente não teve uma chance de gol clara, assim. Só aquela escapada do Caio Henrique pela esquerda, que ele cruza, o Johnny chega um pouquinho atrasado, só. Mas o que eu perguntei pra vocês, é pra provocar vocês também, porque eu falei até isso na gravação do Domingo Passa. Porra, a gente sai com 3-0 na conta, pertinho da zona, e com possibilidade, esse programa tem na noite, a gente grava de manhã, mas vai à noite. Johnny Gonçalves e Matheus Ferraz com lesões musculares podem desfalcar aí o Fluminense não sei quanto tempo. Então, por que não poupou logo o time inteiro, já que ninguém ganha daquela maldita arena da Baixada com grama sintética, que é até um tema pra gente conversar depois, o Rafael falou na estreia lá do Extracampo. Bicho, é uma puta de uma vantagem para os caras, ninguém ganha deles lá. Fora eles são bom sucesso, em casa eles são Barcelona. Porra, cara, eram 3 pontos perdidos, vamos dizer assim. Era normal, você é normal perder para o Atlético na arena. O Abel falou isso, deu um problemão lá no outro time, lá, né? No Inter, né? Falou que era normal perder para o Atlético lá em Minas. Mas cara, os caras jogam em casa, tem uma questão do campo. E não tem nem tanto fator torcida mais, né? Porque até com a ampliação do estádio, eles não tem torcida
grande o suficiente para fazer aquele caldeirão que fazia quando o estádio era menor. Estava cheio ontem. Nem estava cheio. O problema todo é a grama sintética mesmo. E molhada, né? Molhada. Para piorar, né? Aí a menina da transmissão, a Nádia Mauá, que é a correspondente lá da Globo, disse que eles... Aquele negócio marrom, tudo uma lama, né? É uma fibra de coco. Cara, enfim, é outro esporte agora de grama sintética, mas isso fica para depois. Vamos falar do Fluminense. Então, assim, a minha opinião, eu acho que ele ou colocaria todos os titulares, quero priorizar o brasileiro porque eu tô com 6 pontos em 18. Ou bota as reservas e pensa, a gente não tem elenco, eu tenho que priorizar os titulares para jogar a Copa do Brasil, que é uma chance importante de título. Sim. Né? Até porque o Fluminense fez bons jogos contra o Cruzeiro, né? A chance de classificação é tem real. Tem chance, claro. Empatamos 1-1 num jogo que a gente dominou por completo. Sim. Tomou o gol no único chute que eles deram no gol. E depois foi 4-1, tranquilo. Esse foi um dos poucos jogos que eu não vi, porque eu estava viajando nesse final de semana, que o Fluminense ficou de 4-1. Mas, pelo que eu fiquei sabendo, depois eu consegui parar e ver os melhores momentos, foi um domínio completo de novo. E isso é uma coisa recorrente, né, cara? Porque o Fluminense costuma jogar bem e perde. Mas aí, meus amigos, essa é a dúvida que eu acho que o tricolor fica se perguntando, né? O Diniz se auto-sabota porque ele tem um modelo de jogo interessante, né? Que domina o adversário, joga bonito, todo mundo se amarra. Mas ele coloca o Léo Arthur na ponta esquerda, coloca o Ayrton, que tá mais gordo que qualquer um, quer dizer, eu não sou gordo, nem ele. Mas... Obrigado aí. Sacanagem. Não é bullying, eu prometo. Acabei de voltar e o cara já mete essa daí. Aí é foda. Não foi de propósito. Mas tô dizendo o seguinte, cara, o Ayrton com aquela condição física, sem sacanagem, é o que eu tô falando, a gente brinca aqui, eu que tô na capa do Batman, eu posso ficar magrelo desse jeito, ter uma canelinha de vidro, o Siri também, né? Você tá gordinho. Mas, bicho, o Ayrton... ele é profissional. O Agenor com peitinho? Não, sério, é brincadeira. Mas acho que o maior problema do Ayrton, cara, não é nem o físico, é o mental. Não, mas ele é maluco, Não, mas ele tá menos maluco agora. Mas tá voltando a ficar doido de novo. Acho que parou de tomar o remédio lá, o Rivotril, nem sei qual que toma. Tá tomando Rivotril. Cara, não tem jeito, cara. O cara tá dando pernada nos outros de novo o tempo todo, cara. Ontem foi bem expulso. Eu acho que foi ontem, a questão... Foi mais grosseria do que maldade, na minha opinião, ontem. Porque ele adiantou demais a bola e no desespero de chegar junto, ele chegou surpreendendo. Já tinha um amarelo. Mas o cara com a experiência dele, já tem cartão amarelo. Porra, não sabe que se fizer uma besteira daquela vai ser... É melhor perder a bola e tomar o gol. Perde a bola, entendeu? Ele já errou no começo do lance, porque, se não me engano, foi o Caio Henrique que tocou pra ele. Foi. E ele poderia verticalizar mais o jogo, ele voltou de novo no lateral esquerdo, que voltou a bola para ele poder depois sair jogando e fez a besteira, ele adiantou. Exato, mas então, por isso que eu falei no início que o Diniz se auto-sabota. Porque ele coloca os jogadores, cara, que não tem nada a ver com o modelo de jogo que ele pratica. Pô, o Léo Arthur, a gente não sabe se ele é bom na posição real. Como é que vai botar o cara na ponta esquerda, velho? Ele tem sido um a menos todo jogo do Fluminense. Ele aberto lá pela esquerda, ele pega, corta pro meio, toca pra trás ou pro lado. Pô, não faz uma jogada. A gente faz aqui, pô. No jogo de estreia dele, ele jogou bem. Que ele foi colocado praticamente de volante. Na posição parecida com o que o Alan joga, né? Bem, cara, contra o Botafogo, que a gente jogou muito melhor que o Botafogo, ele jogou ali 15, 20 minutos nessa posição de ponta esquerda e foi bem. O Diniz ficou com aquilo na cabeça, mas ele não jogou bem mais nenhuma vez, cara. Repare só. Não tem velocidade, cara. Ele é lento. Velocidade, não tem drible, não tem arranque. O que ele tem? O Luciano joga ali, mas o Luciano não é lento. Ele joga mais no meio ali, né? Ele encosta, né? Tá uma coceira aqui danada. Deve ser o... sei lá o que... hoje tá foda. Mas vamos lá. Não, a questão da autossabotagem do Diniz, que, cara, ele se sacaneia, velho. Porque o esquema que ele coloca em campo, ele não condiz com os jogadores que ele escolhe. Então é ficar dando burro em ponta de faca o tempo todo. Então qual é o Fluminense que vai jogar quarta-feira? É o Fluminense do Diniz com toque de bola ou esse Fluminense aí que tenta botar... Meu irmão, vaca voa. Não tem como, né? Urubu nada. Como é que você quer fazer que o Ayrton, o Agenor, esses caras não joguem bola, assim, façam parte de um modelo? O Ayrton não é um cara grosso não, tá? Sabe jogar bola, mas não dá. O Agenor, porra, reparem as defesas que ele faz. Cara, o cara demora um século pra cair, velho, por causa do peso. Em defesa do Agenor, tirando aquele erro que foi erro de sair jogando com o pé, ele não tomou nenhum gol. Não. Como falha de goleiro. Sim. Tem umas saídas, esse último jogo contra o Nacional, ele deu umas 2 ou 3 saídas. As saídas dele, Deus nos acuda. Exatamente. Eu tava vendo o jogo com menos compromisso, que não tava nem com crônica, nem com nada.
Tava só vendo, fiquei com um pouco de medo, mas o Fluminense até controlou bem o jogo. Tava apavorado, Rodrigo. Mas teve uma que ele socou em falso, uma bola no alto, que ele socou em falso, que saiu, que até o juiz deu tiro de meta. Na Colômbia eu achei que ele ia fazer um pênalti lá, que ele saiu pulando em cima. Eu achei que da música intermediária um peteleco que ia entrar. Eu tava com essa sensação. Não, ontem eu tive essa sensação com o Rodolfo. Porque ontem ele fez uma defesa que a gente estava acostumado a tomar. Quase a tomar uma defesa. Quase a tomar. O cara saiu na cara dele, ele pulou ali de novo. Porque na hora que o cara entrou de frente, eu falei gol. Porque ele estava tomando esse tipo de gol. Então ontem, assim, acho que ele estava um pouco mais ligado, um pouco mais esperto. O problema, o gol que não pode entrar é aquele que ele toma do Flamengo, por exemplo. Que o cara chega, se o cara acerta uma bomba cruzada, beleza, parabéns, acertou um chute de felicidade. Contra o Cruzeiro também. Contra o Cruzeiro... aquele foi uma bomba com chute cruzado, ele quase pegou, não pegou. Agora, contra o Flamengo, por exemplo, a bola entre ele e a trave, esse é o gol inadmissível pro goleiro. Não é porque foi contra o Flamengo numa semifinal. É o gol que goleiro nenhum pode tomar. É o mesmo gol que o Júlio César tomou contra o Vasco ano passado. Pois é, exatamente. Só fechar a trave. Exatamente, que ele pula, o Fabrício acerta até um belo chute. Pegava aquela, pô. Pegava com o pé. Mas é recurso, com o pé é recurso. As pessoas criticam muito o Fernando Henrique, cara. Eu achava o Fernando Henrique um grande goleiro. Não, mas esse é outro assunto. Deixa isso pra lá. Deixa a comédia pra outra lá. Fez história. Não, é um bom goleiro. Campeão da Copa do Brasil. Tem faixa de campeão. Sim, não, ele foi um bom goleiro, sim, mas ele é meio espalhafatoso, às vezes se complicava. A Libertadores também agarrou muito. Agarrou muito, né? Não, eu discordo de você, mas isso é para outro papo. Sim. Até pegando o gancho aqui, a produção mandou um comentário aqui sobre o... Cadê? Deixa eu achar aqui, achei. No Instagram. Eu acho que unanimidade, o Fluminense precisa de um goleiro, né? Mas na ausência de um bom goleiro, na minha opinião, você coloca o cara que é atleta. O Rodolfo é fraco, mas é atleta. O Agenor com esse peso, você me desculpe, mas tu joga ali na nossa pelada, tem gente de 60 anos, tem eu jogando, então você pode jogar. Agora, ser titular do Fluminense. Aí o Monteiro _ Neto 20, pelo Instagram, você pode mandar aqui participar também. Ele pergunta sobre a situação do goleiro De Amores. Estamos precisando de um goleiro urgente. Só para informar, o De Amores não faz parte dos planos do Fluminense. Inclusive, se vocês acessarem o site oficial do clube, agora, não consta o nome dele lá. Ele vai voltar para o Boston River do Uruguai, uma contratação que eu, inclusive, participei, assim, de alguma forma, fiz coro para que ele viesse para o Fluminense, porque eu gostei do que vi contra o Fluminense, na época que ele jogava no Liverpool do Uruguai. Vi alguns vídeos, fui bem recomendado pelo meu amigo o Juan Aguirre, que é torcedor do Liverpool, radialista lá no Uruguai, que o cara agarrava muito. Mas aí foi boicotado pelo Abel, que não queria o Agenor, lá já naquela época. Ele queria o Agenor ou era aquele outro que era do esporte? O titular do esporte agora. Não. Era o Magrão não, né? Não, o que tá no esporte agora. Não vou lembrar o nome, cara. É Maílson, não? Não, Maílson. Não lembro. O Abel quis Agenor, quis Romarinho, quis uma série de outros. Ele queria o Rodolfo. Ele queria, o Agenor era o reserva, ele queria ou o Agenor ou o Rodolfo, que era reserva no Atlético, né? Isso. Ele queria um desses. E não deu então, assim, o De Amor a gente não sabe se é bom, se é ruim, porque o cara não jogou uma partida. Machucou, né? Foi testado, né? Não, e dinheiro jogado fora. O Fluminense, sabe quanto é o salário dele? Paulo Brito informou no Netflix aqui, furo dele, R$110 mil por mês. Quanto tempo ele ficou no Fluminense? Um ano e meio? 1 ano e meio. Faz a conta aí. Vocês estão bons de conta aí? Passa aí de 1 milhão, quase chegando a 2 milhões. Dinheiro sair pelo ralo faz parte dessa gestão, né? Pelo amor de Deus. Mal empregado. Agora, mas vocês não queriam De Amor, a gente queria que ele jogasse, né? A gente fez coro para que ele jogasse, mas ele é bom, é ruim, bicho. Enfim, a gente não vai ter goleiro, a informação de agora é essa, não sei se o próximo presidente... eu acho que já deixou bem claro que o Fluminense não passava pelos planos do Fluminense contratar o goleiro. Após as eleições, muita coisa pode acontecer. Eu acho que tomara que aconteça. Que chegue lá, que time sem goleiro... O velho ditado do futebol, um bom time começa por um bom goleiro. Isso não é jargão, isso é real. É verdade. O cara que, mesmo que o seu time seja bom, uma hora vai dar problema, o cara tem que ter alguém. Em 2010 a gente teve 3 goleiros. Começou o Fernando Henrique, Rafael, Fernando Henrique e Berna. Que terminou muito bem. O Fernando Henrique estava numa fase muito ruim, né? E o Berna... O Fernando Henrique, eu acho que ele entra no meio do campeonato, né? O Rafael termina em 2009 como titular, que ele entrega lá a final da Sul-América, toma um gol no meio da rua, 2 no meio da rua contra ele, deu lá, que a gente toma de 5 lá no Equador, goleiro horroroso.
Aí começa o ano como titular, em algum momento o Fernando Henrique ganha, aí o Fernando Henrique machuca, volta, Rafael, aí no final o Muricy, não tem goleiro, eu vou botar o merda que nunca entrou no merda. O Muricy devia estar desesperado, o que eu faço? Vai esse menino aqui. Mas ele fez bons jogos, cara, fez bons jogos. Sobretudo aquele contra o Inter, lá no Beira-Rio. Aquela batida de falta do Andrezinho. Pois é, aquele busca. Nossa, a gente pagou a conta do ano seguinte, né? Porque aí ele fez um monte de lambança na Libertadores, a gente saiu. Recordar e viver, mas vamos falar de quarta-feira e sábado rapidinho, dar uma pincelada, sábado não, domingo contra o Flamengo. Uma pincelada rápida em eleição, sábado, Mário Bittencourt contra Ricardo Tenório. Quarta-feira, dá para classificar? Dá para classificar, confio, vai ser um jogo muito difícil. Se não jogar Matheus Ferraz, aí vai ter que se virar com o que tem, né? Quem você poria, Rodrigo? Eu tentaria o Paulo Ricardo na defesa, porque eu não entraria. Mas ele tá. Na Copa do Brasil ele pode jogar. Não, mas acho que ele tá machucado aí. Não tá, ele tá machucado? Ele tem treinado, eu tenho visto foto dele no treinamento. Porque o Frazan, nas vezes que jogou, não jogou bem. Não pode improvisar? O Yuri não pode jogar. O Yuri não pode jogar, eu acho. Não, esquece o Yuri, pelo amor de Deus. Mas ele ontem entrou mal, né? Não, entrou mal não, fez um gol bonito, né? Não, aquilo ali foi azar, né? Não, mas na zaga deu, cara. Assim, deu pra aturar. O Ganso volta, tem que ver quem... O Luciano volta, se o Johnny não jogar, a gente já tem. O Ayrton, se não fosse um retardado... O próprio Ayrton. Poderia jogar. Fez bons jogos como defensor, é verdade. Boa. O Brenner. Porque ontem, o Brenner acabou de chegar. Não acho que a Copa do Brasil pode, né? Ele não jogou no São Paulo. Provavelmente não. Eu acho que o Paulo Ricardo, pelo menos quando ontem a gente recebeu o material de jogo do Fluminense, ele não constava. O Paulo Ricardo é ruimzinho pra caramba. Mas o Frazan não dá, né? Porque eu tô pensando em zagueiro, realmente. Você pode improvisar. O Frazan, às vezes que jogou, não... O Frazan, ele parecia fisicamente estar abaixo dos outros, né? Parecia que ele era de uma divisão anterior ainda. Não sei como é que agora ele tá. Você não tem o Digão. Tá machucado. Se o Matheus Ferraz não puder jogar, vai ter que jogar o Lula. Mas eu imagino que o Matheus Ferraz joga, cara. Parece não ser grave. A do Johnny, pelo jeito que... O Johnny parece ser mais grave. Provavelmente a gente já sabe o resultado do exame. Como eu falei, o programa vai ao ar à noite. E tem o lugar do Johnny, né? Fica difícil ali pra gente decidir. Mas eu acho que é possível, mesmo com esses desfalques, dá pra gente... Dá. Em relação ao Johnny, tempo normal ainda, ganhando o jogo? Dá pra ganhar, sim. Se o Cruzeiro sair pro jogo, acho que tudo pode acontecer, né, cara? Ganhar, 1-0. Tem que sair, né? Não é nada impossível ser 1-0 Fluminense lá. Eu tô confiante. O Fábio pega pênalti pra caramba e a gente vai esperar. Se bem que o Rodolfo, por pior que ele seja, mas não vai ser ele que vai jogar hoje não. O Rodolfo pega pênalti. Pode não ser um grande goleiro, ele pega pênalti. Já pegou alguns aí com a nossa camisa, inclusive salvou a gente contra o Botafogo lá. Contra o Santa Cruz ele pegou. Faz que nem o técnico foi qual da Holanda? A Copa do Mundo teve isso. Foi da Holanda, né? Que entrou Ih, rapaz. O cara pegou pênalti pra caramba. Pegou dois e classificou lá. Estratégia. O lado do Chelsea não quis sair, né? Deu um problema. Fla-Flu, domingo. Esse vai ser mais complicado, né? Não joga o Nino. O Ayrton tá fora também. E aí? Cara, a gente não ganha clássico. Ganhamos só do Flamengo uma vez. E bicho, 6 pontos em 20. O Fluminense fez bons jogos contra o Flamengo esse ano, mesmo os que não ganhou. Os jogos que o Fluminense ficou fora contra o Flamengo foi um empate, que o Flamengo jogava por empate, que o Rodolfo tomou aquele gol que a gente falou que não poderia. E o outro que a gente estava arrumando o empate, tomou, foi um pênalti grosseiro do Léo Santos, um lance que não tinha necessidade quando o jogo estava acabando. Porra. O Fluminense fez bons jogos contra o Flamengo esse ano. Foram 4 jogos, eu não tô nem levando em conta. 4 jogos. Não tô nem levando em conta aquele que a gente perdeu de 3-2, que jogou com o time todo reserva. Se tivesse mais um pouquinho de tempo, ainda poderia até empatar. A gente pegou até com 2 de gol nesse jogo. Até o 2. Então, mas tirando esse que jogou com todos os reservas, até porque não vai ser essa situação no próximo domingo, o Fluminense fez jogos que nos dão a esperança que o Fluminense mais uma vez possa equilibrar e até ganhar do Flamengo. Mas Flamengo e depois Chape, né? Não é isso? Depois a Chapecoense. Aí para pra Copa América. É no Rio? Não, é lá. Contra a Chapecoense que sai. Tabela braba. O Fluminense tem que jogar para 6 pontos, cara. Tem que jogar. Tem que ganhar os 2 jogos. A gente não pode ficar entrar aí nesse período de recesso na zona de rebaixamento. Ficar 2 meses aí, se não der pra fazer 6, parada na zona de rebaixamento. Se não der para fazer 6, passa 4. Bom, sobre eleição, né? Não vou entrar no mérito aqui quem é bom e quem é ruim. A pergunta que eu faço é o seguinte: qual o maior desafio que o novo presidente do Fluminense tem? Ele já assume no dia 10 de junho, né? E vai ser até um período importante que ele assume e o time para. Não tem jogos, né? Tem só o jogo contra a Chape, depois para a Copa América. Qual o maior desafio que vocês acham que o presidente vai ter? Você ou eu primeiro? Ímpar.
Opa, ganhei. Vamos lá, Eu tenho que ver isso. Estou vivo para ver isso. Eu tenho que ver um negócio dele. Para o ímpar para ver quem fala de preto. Isso aqui Ou seja, eu não ganhei nada no final de semana. Perdi na pelada, perdi no Parão e o Fluminense perdeu. Pelo menos ele ganhou no Parão. Eu comecei a semana ganhando alguma coisa. Então vamos falar sobre tão borrados. Mas ganhou no poker também, que você já falou em off. Esse final de semana eu não joguei. Esse final de semana eu não joguei, não. Semana passada eu fiz um. Vai, Poker Star, diz aí. Vamos lá, então, o que acontece? O presidente assume o Fluminense sabendo que tá com um time que é mediano, sem elenco e com salários atrasados. Primeira coisa, esse time está perto da zona de rebaixamento, pode até pegar na zona de rebaixamento. Jogador ruim, insatisfeito, é receita para o fracasso. Claro. Então a gente tem que dar um jeito de equacionar a ponto de, no mínimo, conseguir pagar esses caras em dia aí para a gente não cair. Sim. Se conseguir tirar alguma coisa da cartola, é muito difícil, a situação é difícil. Você sabe um clube que está sufocado, que vai pegar com caixa lá embaixo, com penhoras, com tudo, arriscado a sair do Profut, porque venceu uma parcela, agora o Fluminense não pagou, vai ter que renegociar. Vai ter que renegociar a renegociação. É um negócio absurdo. Cada vez paga mais juros. Eles têm que chegar com alguma solução de médio e longo prazo, sabendo o que vão fazer, porque não sou eu que tenho que saber o que é a solução para o problema do Fluminense agora. Sim. Eu não estou fazendo campanha falando que eu sei o que eu tenho que fazer. Eles estão, do mesmo jeito que o Abad 3 anos atrás fez, não, porque eu equacionei dívida, porque eu isso, porque eu aquilo, eu como presidente do conselho fiscal, eu sou isso, sou aquilo, e está entregando esse problema aí. Ele que fez campanha, ele tem que ter um planejamento a ponto de minimamente fazer o Fluminense ser grande de novo. O Fluminense, o elenco que tem é esse, não tem muito como tirar da cartola grandes reforços, um ou outro talvez para dar uma encorpada no elenco, mas minimamente é manter esses caras aí com o salário em dia, porque jogador ruim já é um problema, jogador ruim insatisfeito é um problema ainda muito maior. Seria. Salários dos jogadores e dos funcionários também, né? Sim, que na maioria das vezes são os que mais sofrem com esses atrasos salariais. Trabalhadores que tem que receber. E o grande desafio, como ele falou, né? Essas despesas que o Fluminense não consegue pagar em dia. Infelizmente também não tem geração de receita, né? São quantos anos sem patrocinador master? 3 anos? 2 anos. 2, 3 anos. E os oficialmente, né? Oficialmente. De forma real, desde que o Unimed saiu. Porque a Viton e o Vale Express foram 2 para cá. Redução de despesas sem levar em consideração que investimento não é despesa, tem diferença, né? de investimento e despesa. Aumentar a geração de receitas e talvez o maior desafio seja chegar agora num ambiente que você não sabe nem como é que ele está. Porque não tem transição, não tem transparência. Os caras não sabem nem exatamente o que eles vão encontrar quando abrir a caixa preta. Eu, assim, concordo com vocês falaram bem, mas além da questão salarial, para mim é evidente, tem que pagar em dia. Você não sabe como pagar em dia, nem se candidata, meu amigo. Você está lá para dar solução. Você está se candidatando para isso. O Rodrigo falou bem. E não joga a culpa na gestão anterior, porque eu ia falar isso agora. Porque eu peguei uma... Como é que eles falam? Herança maldita. Todo mundo sabe. Todo mundo está lá é porque sabe disso. O candidato já sabe do perrengue que vai ser. Eu peguei que o Abad deixou, todo mundo sabe que a gestão foi um fracasso, que teve um estelionato eleitoral, todo mundo sabe disso. Então se está lá é para resolver. Se não vai resolver, fica em casa, vai fazer outra coisa. Faz que nem a gente. Chega aqui. Só exatamente. Corneta. Só corneta. Só corneta. Então vem pro YouTube, vai cornetar, vai virar youtuber, blogueiro, cacete. Agora, não senta lá na cadeira e fala que por causa da gestão Peter, do Abad, até porque os 2 candidatos hoje já fizeram parte, de alguma forma, momento, da gestão Peter. Então, não tem oposição genuína no Fluminense. Vamos falar a verdade, né? Agora, quem quer que seja, Mário ou Tenório, que dê soluções. Não é dizendo que vai trazer o Fred ou que vai trazer o que está com Parreira, que a coisa vai melhorar. Né? Tem que falar a verdade para o torcedor, ser transparente e ter soluções. A gente quer solução. Igual o da Maravilha fala, eu não quero, como é que ele fala? Eu não quero saber da problemática. Não quero saber da problemática, eu quero a solucionática. Como vai gerar receita? Meu amigo, não sei, eu não sou candidato, ele não é, você não é, e nem você que está me assistindo é candidato. Quem estudou, quem esteve lá no meio do futebol que tem que conhecer. Então, que resolva, a gente torce por isso, né? Eu, particularmente, eu não achei interessante essa eleição agora no meio do ano. A gestão Abad é uma porcaria. Mas o que vai mudar de junho para novembro? O buraco já está fundo. Eu, particularmente, fui favorável. Até votei para antecipação lá como sócio. Votei pela antecipação. Porque
tá ruim do jeito que tá. Pelo menos alguma tentativa de mudança de rumo. Eu acho que diminui a falta de credibilidade, porque sai fora a gente tá sem credibilidade. Mas, Rodrigo, eu não sei até que ponto isso... Eu tô pensando no futebol, que é a minha preocupação maior. Até que ponto um presidente assumir no meio do ano, o que vai mudar? Assim, se melhorar um pouquinho, já tá bom. Essa intertemporada sem jogos talvez ajude. Amigos, eu tenho que encerrar o programa, já estamos no limite. Siri, um grande abraço. Rodrigo, seja bem-vindo de volta. Obrigado. Beijo pra minha filha Giovana. Giovana. Por causa do Fred, né? O nome dela é por causa da filha do Fred. Sabe que ela não é o cacete, é não sim. É não, cara. Pior que o nome que eu e minha esposa gostamos. O meu cachorro é Fred. Não tem jeito. Ela, até hoje, ela nem entende de futebol, tem 6 anos, mas até hoje, quando ela vê o Fred, porque ela uma vez conheceu o Fred nas Laranjeiras, o Fred foi muito bacana com ela, até hoje ela reclama do Fred no centro do Fluminense, para que esses caras entendam o valor de um ídolo. Ela vê o Fred, por que ele não é mais do nosso time? Ela até hoje vê ele de azul, não entende. Que não foi um crime, cara. Da forma como foi. Fluminense. É isso. Tragam o Thiago Silva, pelo menos. Se um dos dois candidatos trouxer o Thiago Silva, já vai ganhar a torcida, porque esse ainda... O Fred é um puta ídolo, mas eu acho o Thiago Silva, assim, como atleta, até o Marcão falou aqui no qual é o Flu, Marcam 10. Marcam 10, é tanto programa que eu fico maluco. Tá vendo? Ele falou que faz depende do Fluminense. Faz muitos programas. Olha só. É foda, né? 3-0 tem que aturar isso nesse time. É isso, galera. Um abraço, fico por aqui. Fique ligado aí na semana. Tem o Domínio Passa, tem também o programa do PV Vasconcelos, 5 mais no Flu, tem o Extra Campo com o nosso amigo Siri também. Muita coisa aí nessa semana. E eu vou ficando por aqui. Um grande abraço. Saudações tricolores.